Meus amores, boa tarde. Hoje a gente vai continuar com a nossa matéria. Falarei com vocês sobre o processo na Mesopotâmia. Então, o que é isso, professora? Porque a gente está estudando já a Mesopotâmia há um tempo, né? Falamos dos Sumérios, no vídeo do Escorpião Rei, mencionamos sobre os Acádios e já falamos da invasão babilônica. Pessoal, o que vocês precisam entender nesse momento é o seguinte: as pessoas elas eram penalizadas de acordo com o Código de Hammurabi que ele estava estipulado, que a gente viu ali nas últimas aulas, em sala de aula, mas não era do dia para a noite. Tinha que haver um processo. Será que a pessoa realmente tinha que ser sentenciada a isso? Será que essa era a penalidade ideal para ela? Será que ela não é inocente? Será que ela é realmente culpada? Então tinha um processo. Nesse primeiro momento, a gente fala do primeiro povo que teve um processo judicial devidamente estruturado, sistematizado. Haviam procedimentos que deveriam ser visualizados antes da imposição de uma sentença. No filme do garoto, não houve processo, né? Eles queriam cortar a mão ali na hora mesmo. Sim, isso muitas das vezes acontecia, ainda mais com as pessoas que eram mais pobres, as pessoas que moravam na rua, mas a regra é que deveria existir um processo. Então é isso que nós veremos aqui no vídeo de hoje, ok? Muito bem, então olha só, a primeira coisa que a gente precisa pensar. Atualmente, nós temos o poder judiciário, que é totalmente separado do poder executivo e do poder legislativo, né? A gente tem uma separação aqui dos três poderes, e na época havia essa separação. Logo, não essa separação de três, né? Mas havia essa separação em relação aos julgamentos e em relação ao poder político. Então, o que a gente consegue concluir aqui? A gente conclui que o rei, ele não fazia os julgamentos. Não era o rei que decidia a vida daquela determinada pessoa. Quem decidia era um juiz estipulado para aquele processo. O que acontecia era que o rei podia se manifestar em alguns processos e podia acompanhar alguns processos. Quais processos eram esses? Processos relacionados à administração do próprio rei, à pessoa do próprio rei e também os processos que tinham como penalidade a pena capital, que era a pena de morte. Nesses processos, o rei poderia acompanhar de ofício, ou seja, sem provocação, ele podia pedir para entrar no processo, tá? Fora isso, o rei não tinha nenhum tipo de autonomia e o poder judiciário, que é o que hoje a gente conhece, na época não existia esse nome, que faziam às vezes, então, desse julgamento, dessa sentença. Então a gente precisa saber quais são as pessoas que trabalhavam nesse ambiente, nesse cenário, ok? É isso que a gente vai falar primeiro, então, sobre as pessoas, né? Sobre os cargos e sobre as suas funções. Bom, importante a gente entender o seguinte: o estabelecimento da justiça não era feito só pelo juiz. Ele era a regra geral, tá? Mas não era feito só por ele. A gente também tinha uma pessoa que se chamava chefe da família, que normalmente era o homem. O chefe da família também tinha uma jurisdição doméstica. Então, olha só, nós tínhamos na época duas jurisdições. Jurisdição 1, que é a jurisdição que nós conhecemos hoje como sendo estatal, realizada pelo juiz, na pessoa do juiz, e nós tínhamos um segundo, que era a jurisdição doméstica, que era realizada por quem? Normalmente pelo pai ali que residia no ambiente doméstico com seus descendentes. Professora, como é que isso acontecia? Né? Qual era a competência desse chefe de família? O chefe de família podia julgar os seus descendentes, desde que o delito não tivesse como pena a pena capital, que era a pena de morte. Se fosse pena de morte, aí ele não poderia decidir nada, mas de resto, ele mesmo poderia resolver ali dentro do ambiente doméstico sem precisar provocar o juiz para que o juiz tomasse alguma medida, alguma manifestação. Isso era uma opção, era uma faculdade ao chefe de família, não quer dizer que ele era obrigado a fazer isso, tá? Mas existia essa possibilidade. Hoje, evidentemente, que nós não temos esse tipo de jurisdição. Nós temos a jurisdição estatal, que é representada pelo magistrado, representado pelo juiz. Muito bem, falamos do chefe de família e vale a pena a gente falar agora dos juízes. Nós tínhamos os juízes, esses juízes eram pessoas que eram bem vistas naquela sociedade, que
eram queridas, elas passavam por uma escola que se chamava Escola dos Escribas, e quando eles se formavam, eles viravam juízes e passariam então a julgar os determinados processos que chegavam à sua competência. Interessante a gente ressaltar que hoje a gente também tem a Escola da Magistratura. Se você quiser fazer o concurso de magistratura e você passar, você vai ter que fazer primeiro uma Escola da Magistratura, para depois ter a total autonomia nos julgamentos. Essa época não era diferente. Você virava juiz, mas precisava passar pela Escola dos Escribas, ok? Muito interessante a gente saber. Vale a pena ressaltar que os juízes muitas das vezes gostavam de chamar especialistas para ajudar num julgamento, que tivesse um julgamento então mais imparcial possível. Acontece que esses especialistas eles não eram remunerados. Esses especialistas recebiam presentes das partes. Então a gente consegue perceber um grande problema aqui, muita queixa que a gente tem nos documentos históricos, que esses especialistas muitas das vezes tomavam determinadas providências levando em consideração o tipo de presente recebido. Hoje isso não é possível, né? Até inclusive é um ato de corrupção. Por exemplo, o juiz ele não pode receber presentes. Não sei se vocês sabem, não pode, nem um vinho, nada. Então naquela época, o que passou-se a ver então? Os especialistas recebiam e o presente melhor era aquele que tinha um parecer melhor e muitas das vezes, não em todos os casos, em relação a algum determinado processo. Mas existia o juiz e existia esse especialista que poderia ajudá-lo também. Além dessas pessoas, nós tínhamos o Conselho dos Anciãos. O próprio nome já diz, esse conselho era composto por pessoas mais velhas, pessoas mais experientes que estavam ali para auxiliar os juízes. Muitas das vezes os juízes eles eram inexperientes, tinham acabado de se formar na Escola dos Escribas e precisavam de um auxílio. E quem prestava esse auxílio era o Conselho dos Anciãos, ok? Tínhamos também os oficiais administrativos. Entendam uma coisa, nós temos um local grande, tá? Imaginem Mesopotâmia, um local grande. Esse local tinha várias províncias diferentes. Cada província tinha o seu governador. Esse governador era um oficial administrativo. Por que um oficial administrativo? Ele ajudava na condução dos processos cuja competência estava na sua província. Então ele auxiliava o rei que não poderia, por exemplo, estar em todos os lugares. Nos processos relacionados à administração, por exemplo, ou nos processos relacionados a crimes cometidos contra o rei. Então quem exercia essas funções eram esses governadores, que também eram conhecidos como oficiais administrativos. Muito bom. Hoje nós temos um órgão acusatório que se chama Ministério Público, né? Muitos de vocês conhecem, que é a promotoria. Muitos de vocês, inclusive, querem esse concurso para virar aí futuramente promotor de justiça. Nessa época nós não tínhamos esse nome, né? Ministério Público, não tínhamos esse nome promotor, mas nós tínhamos um acusador. Esse acusador normalmente era de confiança do rei e ele estava ali na sociedade buscando delitos, e caso ele tomasse conhecimento de algum, ele oficialmente delatava ao rei aquela determinada conduta. Então ele estava ali um pouco que escondido na sociedade, as pessoas muitas das vezes não sabiam quem era essa pessoa, e essa pessoa fazia essa delação relacionada a algum delito. Então a gente não tinha um órgão estipulado, mas nós tínhamos essas pessoas que eram contratadas para fazer isso, tá? Tínhamos advogado? O que vocês acham? Nessa época já é possível se falar em advogado. E o advogado podia ser nomeado pelo poder público ou também de forma privada pela própria pessoa. Mas aqui a gente tem uma coisa muito interessante. O advogado, ele era pago antes do processo se iniciar, né? Então fazia-se um contrato. A gente viu que é nessa época que se começa a falar de direito contratual. Então existe um contrato entre a parte e o advogado. A parte paga o advogado. Acontece que se o advogado perder ao final do processo, ele tem que devolver o dinheiro. Então na época o advogado tinha que devolver esses valores para a parte caso ele perdesse o processo. Isso não é justo, né? Então o que acontecia com os advogados? Eles passavam a postergar o processo, a demorar o processo, para não ter que devolver o dinheiro. Mas isso existia na época. Hoje isso não existe mais, tá? Então vocês podem advogar tranquilamente. Isso era só naquela época. Outra coisa que vale a pena a gente falar sobre o processo
da Mesopotâmia sobre o estabelecimento. Hoje, quando a gente fala sobre julgamento, a gente pensa no quê? A gente pensa num prédio, num local que é estipulado só para aquilo, né? Na época a gente não tinha um prédio, a gente não tinha um local destinado aos julgamentos. Então, os julgamentos, eles eram realizados em praças públicas, à vista de todos. E eram julgamentos temporários. A gente não tinha julgamento, por exemplo, todos os dias, no mesmo horário, todos os dias ao pôr do sol, por exemplo. Isso não existia, eram julgamentos temporários e as pessoas, elas eram avisadas sempre antes, mas a gente não sabia quando esses julgamentos iam acontecer. Razão pela qual muitas pessoas que estavam ali presas provisoriamente, aguardando o julgamento, elas morriam nesses presídios, porque a forma de detenção era uma forma bem rude. Tinha maus tratos, eles morriam muitas das vezes de doenças. Então, era um problema não haver esses julgamentos fixos, como é hoje, né? Hoje a gente sabe que tem, por exemplo, julgamento todos os dias, no horário XYZ. Naquela época nós não tínhamos isso, também nós não tínhamos um local destinado para isso. Eram realizados em praças públicas, na frente de todo mundo, então. Além disso, pessoal, esse julgamento ele não tinha uma finalidade religiosa. Importante da gente saber isso. Por quê? Na época, nós tínhamos sacerdotes que trabalhavam nesse ambiente, que auxiliavam no juramento, tá? Antes de se fazer alguma declaração no processo, enfim, se fazia um juramento. E esse juramento tinha ligação com a crença, mas era só o juramento. O processo, a sentença, ele era laico. Então, ele não era destinado a nenhum tipo de instituição religiosa que existia na época, tá? Importante a gente saber disso, ok? Para vocês entenderem como esse processo ele era importante, a gente tem um caso que foi na cidade de Uruk, um prisioneiro, ele acaba sendo condenado pelo crime de lesa majestade. O que é o crime de lesa majestade que existia na época? Era difamar, injuriar o rei. Então, algo nesse sentido. E tinha como uma das piores penas possíveis, que era a pena capital, e era a pena de morte. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, esse acusado, ele estava preso provisoriamente, respondendo a um outro processo, e ele comete esse delito de difamação contra o rei. Os outros presos ouvem e passam essa informação para frente até chegar à autoridade competente. Ele é processado por lesa majestade e, ao final, ele é condenado pela pena de morte, que era a pior pena possível, que era o crime de lesa majestade. Então, ele obedeceu tudo isso que nós falamos, tá? A questão do juiz, a questão do acusador, ainda que não oficial, esses foram acusadores não oficiais, mas a gente teve esse julgamento que também foi público, que não tinha um local destinado para isso. Então, para vocês entenderem a importância deste processo, tá? Mas vamos entender como que esse processo efetivamente iniciava. A gente viu quais eram os cargos, qual era o estabelecimento, e agora a gente precisa saber como que se dá a instauração. Lembra que vai haver um denunciante, alguém que vai denunciar uma determinada conduta ilícita? Isso se mantém. Então, o que acontece na sequência, né? O réu, hoje nós conhecemos como autor e réu, né? O réu, ele toma conhecimento dessa denúncia e ele vai poder responder, fazer a sua defesa. Mas antes disso, ele pode fazer uma outra coisa, procurar o autor e fazer um acordo, mediante pagamento de indenização. Vocês lembram que a gente estudou que o pagamento era feito com prata, né? Então, isso poderia ser feito antes mesmo da resposta. Caso esse acordo fosse feito, essa composição amigável fosse realizada, não iria existir processo, ainda que a pena fosse pena de morte, ainda que a pena fosse uma pena capital. Então, era muito importante saber desse direito que eles tinham, porque muitas das vezes, muitas pessoas foram mortas ao final do processo porque não tinham conhecimento de que podia se fazer um acordo antes de responder ao processo. Entenderam? Hoje, existe a possibilidade também da conciliação, mediação, arbitragem, que são métodos autocompositivos, também de resolução de conflitos. Então, não necessariamente eu preciso ir ao Poder Judiciário, ou, ainda que eu tenha ido, eu posso fazer acordo. Então, isso, o CPC, o nosso atual Código de Processo Civil, ele instiga as partes, aos litigantes, aos advogados, a tentar realizar o acordo. E isso, na época, também era realizado. Também existia. Não que fosse sempre utilizado,
mas existia e o réu tinha aquele direito. Por que é muito importante falar sobre isso? Porque a gente tem um julgamento também bastante conhecido na época, que vai estar no material de vocês, tá? Que a gente encontrou nos documentos históricos, que trata de 3 homens que mataram um sacerdote da época. E estes 3 contaram para a esposa que eles tinham, para a esposa do sacerdote, tá? Que eles tinham efetivamente matado o sacerdote. A esposa não contou nada para ninguém, então ela passa a ser cúmplice daqueles 3. E aí o que acontece? Descobrem o que aconteceu, descobrem aquelas 3 pessoas, as 3 pessoas são condenadas à pena de morte e a mulher também como cúmplice. Se eles soubessem do direito que eles tinham de realizar um determinado acordo, por exemplo, isso não teria acontecido. Eles poderiam ter se livrado, ao menos nesse momento, dessa penalidade de morte, tá? Esse julgamento vai ir para vocês lá no portal do aluno, então bastante importante. Outra coisa, tínhamos no interrogatório do réu tortura, então era possível verificar a tortura. Hoje, inclusive, é um crime hediondo, não é possível, né? Mas na época era muito comum, a fim de que se conseguisse uma confissão para fins de verdade, que para eles seria uma verdade real dos fatos. Mas como muito isso acontecia, essa questão da confissão por intermédio da tortura, a lei falava que sim, poderia haver, mas caso houvesse, deveria haver também prova testemunhal para corroborar com aquela confissão. Então, a confissão sozinha não tinha valor, mas se ela viesse com uma prova testemunhal, aí ela era valorizada, porque entendiam que também existia essa questão física e psicológica daquela pessoa que estava sendo ali ameaçada, torturada, constrangida. Então tinha que ter também uma prova testemunhal. Importante ressaltar que se o processo fosse de relacionados a crimes, então se o processo fosse o processo penal, não bastava uma única testemunha. Nós tínhamos que ter pelo menos 2 testemunhas e as 2 testemunhas tinham que falar a mesma coisa para poder ter valor aquela determinada confissão. Então, aqui não basta uma única testemunha, eu tenho que ter 2 e as 2 têm que falar inclusive a mesma coisa para que se possa valorizar a confissão. Atualmente, né, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, a confissão ela tem um valor relativo, tá? Eu não posso condenar alguém tão somente baseado na confissão. Eu preciso de uma outra prova junto com ela, como a prova testemunhal, a prova pericial. Na época não existia, né, a prova pericial. Mas então, é basicamente esse sentido que eles também levavam na época, que a confissão ela tinha um valor relativo e que ela sozinha não bastava, ela precisava vir com uma outra prova, que era a prova testemunhal, porque perícia na época dos fatos não se acontecia, né? Não existia. Muito bom. Falamos sobre as questões importantes. A sentença do juiz era baseada no contrato, então era possível que no contrato já tivesse alguma determinada penalidade, então o juiz obedecia o contrato. Caso não tivesse nada no contrato, obedecia o Código de Hammurabi, que nós estudamos na aula passada, certo? E se não tivesse nada, ele se baseava em antigas jurisprudências, ou seja, em antigos casos que eles já tinham julgado de forma semelhante. Então, condutas semelhantes que tiveram um determinado desfecho. Ele copiava aquele mesmo desfecho para o caso concreto que chegou para ele. Então, pessoal, há uma grande importância dessa época, tanto na época dos sumérios, os acadianos que não perduraram por muito tempo, e da Babilônia, propriamente dita, né, que foi a invasão que englobou ali todo mundo, porque houve pela primeira vez a sistematização do estabelecimento da justiça, um processo sistematizado. Então não era tão somente a vingança privada, né? O tal do olho por olho, dente por dente na mesma hora. Nós tínhamos um processo que deveria ser seguido, pessoas que deveriam ser procuradas, um local que isso acontecia, provas, como elas eram colhidas. Lembrando que a gente tinha aqui os ordalhos, se o juiz tivesse em dúvida, pegava aquele acusado e jogava no rio. Se ele sobrevivesse, ele era inocente. Se ele morresse, ele era culpado. Então deixava aí pelos poderes sobrenaturais, como eles chamavam na época. Então é importante vocês saberem, é isso, é que existia sim uma penalidade, mas para que ela fosse imposta precisava existir antes um processo. Então essa é a importância de toda a Mesopotâmia e de tudo isso que nós falamos nas últimas aulas.
Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo para vocês em breve, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula, onde nós falaremos sobre direito hebraico.